Estamos de volta e agora nós vamos falar de um projeto social que oferece procedimentos de prevenção, combate e controle de alergias e doenças ligadas ao sistema imunológico. É o Brasil Sem Alergia. Para contar para a gente sobre esse projeto, eu estou aqui com o Marcelo Bonsoir, isso, francês, gente, que é um dos criadores do projeto. É assim que se pronuncia? É assim que se pronuncia, exatamente. Olha, francês? É parente, avó, parte dos avós. Muito bom. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Todas as quintas-feiras a gente tem esse espaço aqui, né, para que vocês que lidam, né, estão aí nessa luta para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, com tantos projetos sociais lindos, possam estar aqui no nosso programa. Como funciona o projeto? Conta pra gente. Então, Gardênia, o projeto Brasil Sem Alergia, ele começou há bastante tempo, quando nós tivemos o contato, tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, tivemos a oportunidade de estudar na Santa Casa da Misericórdia, no primeiro serviço de alergia e imunologia do Brasil, o mais tradicional e o primeiro serviço de alergia e imunologia do Brasil, que é o serviço Professor Luiz Bandeira. Então lá nós começamos a ter o contato com paciente carente e observamos que existe uma lacuna muito grande nas classes D e E do atendimento de pacientes para alergia, ou seja, os pacientes que realmente não têm condições financeiras, até então no Brasil, o atendimento é muito incipiente. Então veio a ideia, nós fomos convidados pela Cruz Vermelha, e em especial a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, através do presidente, o Daniel Nascimento, e a partir dali nós iniciamos um projeto em parceria com eles, e hoje nós temos unidades com a Cruz Vermelha e independente da Cruz Vermelha, atuando no Rio de Janeiro e alguns estados do Brasil, como Paraná. Estávamos atuando recentemente e também estamos indo para o Amapá agora, com projeção de ir para o estado do Amazonas. Você fala de uma classe bastante carente, né? Que provavelmente vai ter muita gente nos assistindo agora. Como que essas pessoas fazem, Marcelo, para agendar uma consulta, para ter acesso ao tratamento? Exato, Gardênia. É como você havia falado, né? O tratamento de alergia foi durante muito tempo elitizado, então o custo de tratamento sempre foi muito caro. Infelizmente, nós não conseguimos ainda dar o tratamento 100% gratuito. Infelizmente, em nosso país, né, muita gente até comenta, por exemplo, já ouvi várias vezes, depressão é uma doença, pobre não pode ter depressão. Não pode. Né? Então, seria mais ou menos isso, pobre não pode ter alergia, só que a gente sabe que a gente tem um país muito alérgico. Exatamente. E não só isso, é a metodologia do tratamento, ou seja, a forma como nós tratamos. Enquanto o paciente menos favorecido, ele procura uma emergência muito bem atendido pelo médico, o médico tenta fazer o que ele pode, mas a metodologia, ou seja, um tratamento mais específico, iniciando uma orientação mais específica para alergia, com controle ambiental, com vacinas antialérgicas, ensinando o organismo a não ter mais alergia, isso, antes do Brasil Sem Alergia, ainda vinha de uma forma bastante incipiente no estado do Rio de Janeiro. Então nós viemos justamente através dessa experiência que nós tivemos com a Santa Casa. Hoje a Santa Casa voltou a ser um centro de referência para o tratamento de pacientes alérgicos de classes menos favorecidas e nós viemos justamente para mudar esse paradigma e iniciarmos fazer uma inclusão social. Não conseguimos atender todos, porque a gente não consegue disponibilizar todos os procedimentos gratuitos, mas parte dos procedimentos são gratuitos e parte é oneroso, então a gente pelo menos tenta fazer algum tipo de inclusão social para aqueles pacientes que nunca teriam essa oportunidade. Agora, além dessa lacuna, né, que existia muito grande, e a necessidade desse atendimento a pessoas bem carentes, o que motivou você, Marcelo, e os demais a estarem à frente desse projeto? Exatamente, é porque justamente sentir o sofrimento do paciente, sentir o paciente chegar numa unidade de emergência, sempre estar frequentando uma unidade de emergência, sem controlar o seu processo alérgico, sem controlar o seu processo respiratório, ou seja, aquele paciente crônico que não consegue ter um quadro clínico estabilizado. Eu falei, por que nós não vamos usar o nosso conhecimento para poder tentar fazer alguma coisinha? É lógico que tudo isso é muito pouco para o que o Brasil precisa ainda. Mas eu acho que se a gente tiver o seu pensamento, né, a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de um país que realmente com muitos problemas pela deficiência, a gente não vai entrar
né, em um setor que é complicado de falar, né, Exatamente. por tudo que fizeram com o nosso país, enfim. Mas a gente sabe que, principalmente nessa época do ano, Marcelo, as pessoas sofrem muito com alergia, né? Sofrem bastante. E aí, se uma pessoa tem um processo alérgico e ela mora em um lugar que geralmente, né, a gente sabe, uma pessoa muito carente pode não ter condições de ter cuidado com o lençol, né, com a higiene, porque muitas vezes a casa é toda organizada, mas a rua, o local que ela está não coopera, enfim. Como cuidar? Então, acho que o pouco que vocês estão fazendo, o pouco que vocês estão fazendo com esse trabalho já contribui demais. Porque eu acho que se cada um pensar, gente, o pouquinho que eu fizer ajudando um projeto desse, né? Exato. Eu sempre falo aqui, você escolhe, visita, procura saber, né, a idoneidade. Mas se você faz por um que seja, para aquela pessoa, você está fazendo muito, você está mudando a vida dela. Imagina quantos alérgicos beneficiados com o projeto de vocês. É verdade, é verdade. E principalmente hoje que a grande maioria da população vive em grandes cidades. Ou seja, existe uma aglomeração muito grande de poluição, de alérgenos, substâncias que causam processo alérgico. Então, a alergia hoje virou uma epidemia mundial, né? Os números são exponenciais de crescimento, né? Praticamente 35% da população brasileira tem algum tipo de alergia, ou seja, é uma pessoa a cada 3. Então é muita gente que tem alergia. Fora aqueles que vivem em grandes cidades, onde esses índices aumentam mais ainda. Então, realmente a gente tenta fazer alguma coisa, acredito que a população brasileira está tomando consciência da necessidade de mudar e isso está influenciando os políticos. Se Deus quiser, a gente vai ter um futuro brilhante. Como que o projeto se mantém, Marcelo? Nós, como eu havia falado, nós temos parte do atendimento oneroso e parte gratuito. Ou seja, a gente conseguiu negociar com os fornecedores um custo operacional muito menor e assim a gente consegue fazer a inclusão social de boa parte da população. Não conseguimos fazer de todos, mas pelo menos boa parte a gente consegue. Quais são os procedimentos que vocês mais fazem no projeto? Gratuitamente hoje nós temos os testes alérgicos, as provas de função pulmonar, em algumas unidades as consultas médicas. Então, qualquer paciente que tenha um encaminhamento de algum médico, suponhamos, você precisa fazer uma prova de função pulmonar para ver se você tem um quadro de asma ou bronquite, você está tossindo persistentemente, essa tosse não melhora, você tem aquela falta de ar, aquele sintoma que você está sempre indo na farmácia comprar remédio, isso não resolve. Então nós temos como fazer a prova de função pulmonar para você e justamente pelo menos ter um diagnóstico daquilo e tratar de forma correta. Se você tiver um encaminhamento de um médico do SUS ou um médico particular, você pode ir diretamente no nosso projeto, faz a prova de função pulmonar, leva para o seu médico. Se não tiver, tem que passar pelo nosso médico pede o encaminhamento, aí nós fazemos. Agora é lógico que eu não vou deixar você passar por aqui sem te pedir dicas, né? Exato. De cuidados para quem é alérgico, né? Eu como alérgica, uma família alérgica e também muita gente, o número muito alto, né? Exatamente. A cada 3 pessoas, uma é alérgica. Uma é alérgica. Então, muito alto. É muita Quais gente. são as dicas, Marcelo? Isso aumenta em grandes cidades. Então, as dicas, a principal coisa que o paciente precisa fazer é o controle ambiental. Tá? Isso não precisa de médico, não precisa você ir para uma consulta para saber o que é o controle ambiental. É retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia e principalmente forrar o seu colchão e travesseiro com material impermeável, do tipo napa ou PVC. Fazer um envoltório completo sobre o colchão e travesseiro. Que muita gente pensa que esse material, por exemplo, lógico que tem alguns específicos vendidos em locais, né? Específicos, mas dá para fazer desse jeito? Você pegar uma napa, comprar uma napa e forrar? Dá para fazer, mas se você não tiver um forrador para fazer isso, você pode comprar um plástico, forrar com plástico que funciona quase igual. Porque você vai evitar... vai bloquear o alérgeno que está ali no colchão e travesseiro e não só isso, fazer com que a sua pele não descame para o colchão e travesseiro, que o principal alimento do ácaro, que é o causador de alergias respiratórias, é a pele descamada, é a queratina. Então, aonde tem queratina, onde tem pele, tem pelo, tem penas, você tem ácaro. E tendo ácaro, você tem alergia. Então, você tem que fazer uma barreira protetora, uma barreira que bloqueia de forma impermeável para que você não entre em contato do seu nariz com o colchão e travesseiro. E, consequentemente, você não tenha os processos alérgicos. Olha, eu quero te agradecer pela participação aqui, parabenizar pelo projeto, pela atitude, né? De abençoar vidas, então seja sempre bem-vindo. Band de Mulher de Portas Abertas. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e conte com o Brasil Sem Alergia. Muito obrigada. Bom.